Este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos! Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast. Eu sou o jornalista Alfredo Carvalho e hoje tenho o grande prazer de receber aqui no podcast o diretor de TV Edson Spinello, que, entre muitos trabalhos, já atuou na direção de novelas para a TV Globo, como, por exemplo, Malhação. Também realizou trabalhos de direção na TV Record, em séries como A Bela e A Bela, a Feia. E atualmente, em 2023, dirigiu o filme Mamonas, o Impossível Não Existe, que faz um recorte da carreira dos Mamonas Assassinas. Edson, tudo bem contigo? Tudo bem com você? Tudo certo? Grande prazer ter você aqui. Prazer meu. Eu assisti o filme no último final de semana, cara. Curti bastante. Ah, que legal. Legal. Tem tido uma boa aceitação do público. A gente está em mais de 700 mil espectadores, o que é um grande número de público para o cinema nacional. A gente está recuperando, é um dos filmes que está recuperando a plateia para o filme nacional. Eu estou muito feliz com isso. Temos uma tradição aqui nesse podcast, que é a galera que nos acompanha, né? É uma galera que gosta de amplificar seus conhecimentos. Então, o que você tem consumido nos últimos dias? Seja livros, músicas, filmes, qualquer coisa que você queira indicar aí pro pessoal que nos escuta. Eu gosto de sempre indicar coisas que fazem diferença em dramaturgia. E, assim, não é uma série atual, mas para mim é uma das melhores séries que foi feita nos últimos tempos, que é Peaky Blinders. Porque é uma série espetacular. Inclusive, o protagonista de Peaky Blinders ganhou o prêmio agora de melhor ator. Merecido, aliás. Eu acho que da nova geração ele é um dos melhores atores. Ele fez o Oppenheimer e ele ganhou o filme por fazer Oppenheimer. E assim, para quem gosta de interpretação, para quem quer ser ator, atriz, boas referências sempre são boas. E ele é uma grande referência para quem quer aprender interpretação. Vou até aproveitar o gancho que você falou em referências, né? E eu queria saber quais são as referências, né, que inspiram o seu trabalho. Cara, eu sigo muito vários mestres, né, de cinema mundial. Eu gosto do Fellini, gosto de vários outros diretores, Tarantino, enfim. Eu gosto de vários diretores importantes, né? E gosto sempre nos filmes que eu faço, usar uma luz que lembra Caravaggio, porque eu sou fã de Caravaggio e tento sempre buscar uma coisa. Claro que no filme dos Mamonas Assassinas eu não vou usar porque não dá para fazer, mas vários trabalhos que eu fiz, por exemplo, o Rei Davi, que foi sucesso no Brasil e inclusive fora dos Estados Unidos, foi grande sucesso, eu usei Caravaggio como referência. Uma coisa, até botando aqui uma pergunta na frente, que eu pretendo abordar esse assunto lá na frente, só que eu queria até aproveitar para comentar aqui, porque o filme dos Mamonas foi gravado, inclusive aqui na minha cidade, que é Guarulhos, né? Exatamente. Ele foi filmado todo em Guarulhos. Eu passei 3 meses e meio morando em Guarulhos. Aliás, eu sempre, nas entrevistas que eu dou, eu falo que não poderia ser em outro lugar, não ser em Guarulhos, porque eles tinham orgulho de ser daí. E acho que Guarulhos passou a ser um marco graças a eles, que eles, no discurso histórico que ele fez no Tonelzão, ele dizia assim: nós somos de Guarulhos, não somos de São Paulo, a gente é de Guarulhos, vai continuar sendo aqui. E uma frase que eu adoro do Dinho, ele diz o seguinte: a gente é mundialmente conhecido em Guarulhos. Eu acho essa frase sensacional. Cara, tem um humor típico dele. Inclusive, eu botei no filme
Uhum. Essa fala não estava no roteiro e eu botei no filme. Eu vi, cara. Esse discurso do Dinho, ele é citado, acho que desde o dia que ele falou isso, do período da morte lá, que teve aquela comoção toda, e até os dias de hoje, né? É uma frase que eu acho que não poderia faltar. Exato, exato, exato. Quais foram os desafios de fazer essa filmagem numa Guarulhos de 2023 e tentar passar uma imagem da Guarulhos dos anos 90, lá de 1996, né? Porque é uma Guarulhos diferente. É, a gente teve uma grande ajuda da família dos Mamonas, né? O Jorge, que é o cara que está à frente, que representa a família, né? Aquele é o CEO da marca. Ele Uhum, propiciou a gente gravar em vários lugares. A gente gravou na casa onde era quer dizer, o sítio do Dinho, a gente gravou em vários locais que eram dos Mamonas mesmo, né? A gente usou uhum, roupas deles, né? A roupa que está no filme que o Dinho canta Robocop gay era a roupa original da primeira Robocop gay. Então, assim, a gente usou além de roupas, instrumentos, locações, e a família foi de fundamental importância para isso. Claro que Guarulhos tem uma grande dificuldade para mim de rodar o filme lá, porque como é um hub de aviação, de 1 minuto e meio uhum. passava um avião, eu tinha que interromper a filmagem para poder esperar o avião passar para continuar a cena que eu estava fazendo. Mas foi, ao mesmo tempo, foi extremamente prazeroso. Eu acho que não tinha. Os meninos, como tinham orgulho de ser aí, não poderia ser em outro lugar, não ser em Guarulhos. E teve elencos ali que era da família dos originais, né? Sim, o Beto, né? O Beto, que é sobrinho do Bento, né? Uhum. O que é o japonês dos Mamonas. Ele é sobrinho do Bento. Eu, às vezes, Né? como que é muito parecido Beto, Bento, às vezes me confundo, mas é Beto. O Beto Sim, sim. era sobrinho do Bento. E ficou muito bem representado ali. E a Da... família participou o tempo todo com a gente, né? Eu fiz uma preparação com o elenco de 5 semanas e todo dia na preparação, porque eu precisei fazer essa preparação para eles entenderem é, o que eram as pessoas por trás do ícone, né? Porque todo mundo conhece o Dinho, o Sérgio, Uhum. Samuel, aquilo que aparecia na TV, que eram engraçados, faziam personagens, mas por trás disso, as pessoas, ninguém conhecia, a não ser a família. Então, eu fiz questão de trazer a família todo dia para que eles pudessem entender e a família protegia, abraçava, sabe? Fez uma um, quase um carinho para que eles pudessem ser os personagens. Por isso que é tão verdadeiro. Eu tenho relatos de Uhum. muita gente que assistiu o filme e falou assim, às vezes eu esquecia que não era o Dinho, que era um ator fazendo o Dinho. Uhum. É porque o ator que fez o Dinho, ele conseguiu entregar muito bem o personagem que ele estava interpretando. Eu acho que também pela facilidade, porque ele faz parte de um musical dos Mamonas Assassinas também, né? Então ele já estava adaptado àquele personagem. Eu acho que eu senti a mesma coisa quando eu vi. Eu falei que, mano, esse cara é o Dinho. Os trejeitos dele é os trejeitos do Dinho. Mas assim, eu, por isso que o trabalho de 5 semanas que eu fiz foi fundamental e importante, porque como ele fez o Dinho, e a gente não podia botar outro ator para fazer, porque quando o Dinho Uhum. fez o musical, a primeira vez que a mãe do Dinho viu, falou assim, ela começou a chorar e falou assim, é meu filho que está ali. Tamanha semelhança, tamanha energia que ele passava igual do Dinho. Mas o Rui precisou desse período de preparação para ele entender quem era o Dinho pessoa. Por isso que o filme é Sim. tão forte, assim.
A primeira exibição do filme foi na CCXP em São Paulo, para 4.500 pessoas. As pessoas aplaudiram de pé, cantaram, choraram. Por quê? Exatamente por causa disso. Porque não bastava só botar pessoas cantando, né? Porque isso Uhum. seria quase um filme musical. Mas as pessoas se emocionaram vendo os personagens vivos ali de novo. Entendeu? Quando chega no final do filme, as pessoas se emocionam, por quê? Porque acompanharam a trajetória, os atores conseguiram fazer, construir esses personagens para que as pessoas gostassem, além das músicas, mas gostassem das pessoas, e quando eles morreram de forma trágica, quem assiste o filme lamenta, porque eram pessoas muito legais. E as músicas do filme, elas foram todas regravadas, né? Exatamente, é uma característica do filme, né? Porque geralmente uma cinebiografia é feito dublagem, eles dublam, né? Uhum. É playback. Sim. A gente não. Quando a gente escolheu os atores, né? Eu, Valkyria, que é a produtora da Total Filmes, a gente tinha como característica buscar não só gente que interpretava, ou seja, atores, mas atores que soubessem cantar e tocar. Então Boa. assim, todas as músicas que estão no filme são tocadas e cantadas pelos atores que fazem os personagens. Então, é engraçado que quando eu fui mixar o filme, os técnicos lá falaram assim, nossa, a gente não consegue identificar quando é o Dinho e quando é o Rui. Uhum. Aí eu disse assim, não tem o Dinho aí, é só o Rui. Aí eles falaram, nossa, Caramba. é o Dinho, parece o Dinho. Aliás, o Beto, que faz o Bento, né, ele toca tão bem guitarra quanto o tio dele. É muito O- engraçado. Assim, nada, eu acho que nada é por acaso. Assim, esse encontro dessas pessoas porque esse projeto levou 4 anos para a gente executar, porque teve Uhum. várias versões de roteiro, é, trazer a família para perto, várias coisas que fizeram que esse filme resultasse do jeito que está. O sucesso que está não é à toa, porque é um grupo de pessoas que se juntaram e buscaram essa energia, que era a energia que os Mamonas tinham, de alegria, Uhum. de reverência, enfim. E o filme, todo mundo que assiste sai feliz, emocionado, canta junto, é muito legal, é muito legal. Estou muito feliz de ter dirigido esse projeto. Uma coisa que eu senti quando eu terminei de assistir, eu não sei se rolou uma referência ali, né? Mas ele me lembrou um pouco o filme do Fred Mercury, o Bohemian Rhapsody, né? Por quê? Pelo aspecto de que o filme ele não faz nenhum sensacionalismo em cima da morte dos caras. Né? Ele não termina de uma maneira trágica, ele deixa em aberto aquele final, uma mensagem no final, né? Falando o que aconteceu. Se você pensar nesse aspecto, não foi intencional, não, porque é o seguinte, assim, eu optei, porque eu, como contador de histórias, né, você falou um pouco dos meus trabalhos que eu já fiz, né, vários trabalhos, Uhum. tenho mais de 25 anos de profissão, já fiz muito sucesso, fui diretor de Malhação, 4 anos e meio, enfim, é, Sim. a Malhação dava, na minha época, dava mais que a novela, enfim, eu optei por contar essa história da seguinte maneira: a tragédia ela sempre vira protagonista. E Sim. eu não queria tirar o protagonismo dos Mamonas. Porque quando Fez você bem. começa a contar a história da banda e chega uma hora que aí você mostra a tragédia, ela apaga toda a história deles. Uhum. Então eu optei por não mostrar a tragédia em si, mas só dizer o que aconteceu. Mas se você for ver vários filmes de bandas, né? Por exemplo, aquele eu acho que é
eu acho que é Rick Valley também, que é uma biografia de um cara o cara que cantava La Bamba, que também morreu em Uhum. desastre de avião. Eles não mostraram o desastre, porque exatamente por causa do mesmo motivo. Porque, como no caso do Freddie Mercury também, porque a morte, no caso do Freddie Mercury, a AIDS acaba tirando o protagonismo do Freddie Mercury. Não é essa a intenção de quando você conta uma história. Basicamente isso. Assim, Exato. você pode achar que teve uma inspiração. Na verdade, não é inspiração, é o mesmo tipo de pensamento de fazer com que a tragédia não roube o que é mais importante. Como a gente tem muita. Quando a gente perde um ente querido, você sempre quer lembrar dos momentos bons dele, não dos Uhum. momentos em que ele sofreu para ir embora. Entendeu? E tira um pouco daquela previsibilidade também de, é um filme dos Mamonas, vai acabar com a tragédia. E não, né? É uma coisa mais leve. Eu acho que seria apelativo, entendeu? Eu acho que seria piegas e apelativo. Eu não vou pedir para alguém no cinema para fazer um filme apelativo, não. Sabe, mostrar a tragédia, os acontecimentos, os familiares chorando, a comoção. Uhum. Não interessa isso para a história. O que deles deixaram Exato. de legado é a música, a alegria, a reverência, sabe? Isso que é o legado deles. O resto é resto. Teve algum problema de direito autoral no meio do caminho? Por exemplo, uma coisa que eu senti um pouco de falta foram mais imagens deles na televisão, em programas como o Gugu, Faustão, a briga que teve na época. Não briga, né? Aquela briga por audiência, né? Que um final de semana era o SBT com o Gugu, e aí o SBT ultrapassava a audiência da Globo. No outro final de semana era o Faustão, e aí tipo, faltou, eu acho que assim, não é que faltou, mas eu senti um pouco de falta ali na hora dessas imagens de televisão. Isso foi mais por questões de direitos autorais ou não Não, teve nada a ver? não tem nada a ver. Assim, primeiro porque esse projeto que a gente fez, ele tem dois segmentos. Um é o filme e vai ter Uhum, uma série que vai uhum, passar esse ano, acredito que mais para o final do ano, que é uma série vai ter 5 capítulos. Então, legal, como são dois produtos diferentes, o filme a gente optou mais para colocar mais a trajetória dramatúrgica da banda. certo. A série vai mostrar mais essa coisa misturada com imagens deles reais, Uhum. sabe? São pegadas diferentes. A Ah, série vai entendi. ser uma coisa, quase ser um docudrama, ao contrário do Certo, filme, que é dramaturgia pura. entendi. Não teve nenhum tipo de problema nesse sentido, não. Ah, entendi. Então, quem sentiu falta desses aspectos pode encontrar isso na série que ainda vai sair. Exatamente. Ela vai passar na Sony e na Record. Legal, eu vou assistir com certeza, Legal. porque até pra ver, né, qual que vai ser a diferença ali entre o filme e a série ali. Assim, tem É, várias cenas que eu filmei especificamente para a série, várias. Então vai ter as cenas inéditas e imagens também de arquivo do Mamonas, que a família cedeu gentilmente para a gente para poder contar a história dele. maravilha, fica aí a indicação, galera. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Quem era o Edson antes de trabalhar com audiovisual e como que você chegou até a direção de produções para a televisão? Cara, eu comecei em Santa Catarina, eu sou de lá, sou de Florianópolis. Eu comecei dirigindo comerciais para televisão. Eu dirigi mais de 300 comerciais e eu ganhei profissionais do ano. E aí, quando eu ganhei profissionais do ano, eu me mudei para o Rio de Janeiro e fui trabalhar na Globo. Eu já Uhum. era um cara premiado em comerciais, mas chegou uma hora que eu me cansei de fazer, porque
você trabalhar com propaganda, chega uma hora que você se desgasta um pouco. Eu queria contar a história. E aí, Legal. aí eu fui para o Rio de Janeiro e entrei na Globo e lá fiz muitas novelas, muitas séries, enfim. E aí, depois de lá, fui para a Record. E todo mundo me conhece pelo Spinello, aliás. Não, Aham. Edson se você falar Edson que trabalhou na Globo, ninguém vai lembrar, mas Spinello todo mundo sabe quem é. Não. E eu desde então tenho essa trajetória de, de televisão, tanto na Globo, depois fiquei 13 anos na Record, e agora estou no cinema. Aliás, eu fiz, não é o meu primeiro trabalho em cinema, eu fiz um média-metragem em Nova York, quando morei lá, e agora estou podendo experimentar fazer esse filme, esse longa, que me deu muito prazer de fazer, de conviver com essa galera, enfim, com a família dos Mamonas. Quais que seriam as principais diferenças, assim, de dirigir uma obra para televisão e uma obra para cinema? Cara, basicamente é o tempo, assim, porque assim, cada vez mais o cinema tá chamando gente que trabalha em televisão, porque a gente tem um time diferente, a gente faz mais rápido que normalmente as Uhum. pessoas fazem, porque a gente tem esse dia a dia de fazer novela, né? Porque a gente, se você for contar, a gente faz um longo por semana, né, em televisão. Sim. Mas é legal fazer cinema, porque você tem um tempo maior, você pode elaborar mais, você pode ter maior cuidado de preparação. Então, assim, é muito bom. Eu estava pesquisando aqui sobre ti, né? E eu vi que você teve um envolvimento na direção de uma novela chamada O Fim do Mundo, né? Que foi uma novela primeiro marcada por ser um pouco mais curta que as normais que passavam naquela época, e segundo, por retratar um medo que era muito comum naquela época também. Na verdade não foi uma novela, foi uma série. É uma, Foi uma série, né? não chega a ser novela, foi digamos, uma macro série, assim, né? Uhum. Ela teve pouquíssimos episódios se comparados a uma novela, né? E eu queria que você contasse um pouco como foi seu envolvimento nessa produção e como foi possível, naquele tempo, né, com a tecnologia mais limitada, retratar o que seria o fim dos tempos, né? Sim, essa novela quer dizer, essa novela, nossa série foi muito legal, porque na época eu trabalhava com um diretor-geral que era o Paulo Biratã, que foi um dos grandes caras da televisão brasileira, e ele me chamou para Uhum, fazer essa série. E ele sempre foi um cara profissionalmente muito à frente do tempo dele. Ele, sim. antes de morrer, ele era o responsável pela dramaturgia da TV Globo, né? A Marluce, quando assumiu a TV Globo, chamou ele para ser o cara que era o responsável pelas novelas. Então, assim, e ele me chamou porque a gente trabalhava muito bem juntos e eu fiquei muito feliz de tratar de um assunto tão polêmico, né? Assim, nessa época, Uhum. muito pouca gente falava dessas coisas de apocalípticas, enfim. Inclusive, eu fiz também pude fazer uma novela que chama Apocalipse, teve grande repercussão mundial, nos Estados Unidos também, em relação ao mesmo assunto. Então, assim, cara, esse tipo de tema é muito legal para a gente poder explorar, né? Sim. Ter uma variação de temas é muito importante para que a gente possa fazer filmes e novelas que sejam importantes para a audiência, né? Eu lembro que eu era moleque nesse tempo, mas eu lembro com muita nitidez, né? Porque teve aquela ideia de que o mundo ia acabar em 99, também na virada dos anos 2000, né? Então era um assunto que, querendo ou não, mesmo para aquelas pessoas que muitas vezes diziam não acreditar, acabava mexendo um pouco com a pessoa, né? Era Exatamente, exatamente. Cara, faz tanto tempo que eu juro para você que eu não me lembro exatamente como é que
como é que era a série, assim, porque faz muito tempo. Faz um tempão. Eu lembro do que ela existiu, né? Eu lembro do pessoal falando que ela era muito curta, porque o pessoal naquele tempo não tinha essa noção do que era o público em geral, do que era uma série, do que era uma novela, né? Aham, O pessoal chamava de novela, é, normal, né? exatamente. Mas assim, o tema era muito algo da atualidade naquele tempo, era algo muito falado. Sei lá, era tipo como se pegar hoje em dia e falar de inteligência artificial, que é algo que está sendo muito Exatamente, falado ultimamente. exatamente. Isso aí. Um dos muitos trabalhos que você fez, né, que é muito falado, tá em relação à novela Malhação, né, que é uma novela que foi muito recorrente na TV Globo por muito tempo, e, tipo, você foi conhecido como o cara que revigorou essa novela, né? Exatamente. É, Quando eu assumi o que... Malhação estava com Ibope ruim e ia sair do ar. Quer dizer, era, digamos, a última tentativa de fazer com que Malhação funcionasse. Aí eu fui Uhum. chamado, eu assumi Malhação, aliás, eu fui o diretor que ficou mais tempo como diretor-geral de Malhação, e eu entreguei dando mais do que a novela das sete. Caramba. E aí, isso que mudou, digamos que Malhação foi o grande marco da minha carreira, né? A partir daí, eu comecei a ser conhecido, né, como um diretor que pode fazer trabalhos acontecerem. Eu acho que um pouco disso também foi o fato de me chamarem para fazer o Mamonas, porque eram atores que não eram conhecidos, atores que tinham pouca experiência, e Uhum. como eu tenho essa expertise de trabalhar com atores jovens, eu acho que isso fez diferença no trabalho que eu fiz nos Mamonas. Falando ainda de Malhação, quais foram, tipo assim, as principais mudanças que você teve que fazer na época, ou adaptações, para realmente conseguir chegar nesse resultado? Não, porque assim, quando eu assumi Malhação tinha o seguinte caminho, foi uma coisa muito simples, porque era um programa é, de adolescentes. Uhum. E eu mudei para um programa para adolescentes. Então, Legal. em vez de fazer temas que era focado em agradar os adolescentes, eu busquei um programa que era para adolescentes, ou seja, eu fazia um programa que tratava de assuntos que a família buscasse entender o que o adolescente estava fazendo. Então, Uhum. pensando, quer dizer, então assim, era o pai e a mãe gostavam de assistir porque eles começavam a entender qual era a visão do adolescente nessa época. Então foi nesse sentido que eu acho que pegou, porque a audiência basicamente era, além de adolescentes, era pegou a família, o pai, a mãe, todo mundo queria ver. Você cuidava também da parte de escolher trilha sonora, Sem essas dúvida, coisas, ou sem era algo... dúvida, sem dúvida. Era eu. Porque o diretor-geral, ele é a pessoa que cuida de tudo, né? A parte musical, a parte de cenografia, figurino, etc. Ou seja, Charlie Brown Jr. foi escolhido por mim, é, enfim, aquela música Tô Nem Aí, também fui eu que lancei lá, foi escolha minha. É, Creed, fui eu que. Ninguém conhecia Creed no Brasil, eu botei em Malhação, enfim. Eu aqui estou dizendo, não me vangloriando de que fui eu, mas assim, faz parte do trabalho do diretor-geral Sim, escolher as músicas para contar a história, né? Assim, é, quando eu faço um trabalho, eu busco o figurino certo, a música certa, para poder contar a história que eu pretendo contar. cara, você foi simplesmente o responsável por hoje eu gostar de rock, por eu gostar de muitas bandas, em shows de bandas, em comprar CDs, essas coisas. Foi por sua causa, Que porque legal. foi Malhação que fez isso aí, cara. Que me apresentou essas bandas. O próprio Charlie Brown Jr. eu conheci lá. Ah, legal, legal. Não, mas, cara, tem muitos lá, vários. Além de Charlie Brown, tem CPM 22, enfim. São bandas que eu lancei lá também.
As bandas internacionais também, né? Tem uma Sim, banda chamada Three Days Grace, que você trouxe a música I Hate Everything For You, que é exato. uma banda que eu escuto até hoje. Eu conheci por causa da trilha sonora de Malhação. Legal, legal. Não, mas é isso, porque, claro que eu tenho um gosto musical específico, mas assim, eu sempre busquei, além de lançar músicas que pudessem ajudar em contar a história que eu pretendia. E era uma época que, assim, muito antes de redes sociais, muito antes de Spotify, muito antes de tudo isso, né? Uma banda chegar numa malhação da vida era uma vitória. Era tipo, a carreira dela alavancava. Charlie Brown, só para citar, era uma banda conhecida, mas ele ganhou visibilidade nacional quando ele entrou na Malhação. Sim. A música, tanto que a música Te Levar ficou com uma abertura de malhação por anos e anos. Depois saiu, depois voltou, Exato, né? exato. Não, todo mundo quando escuta isso, imediatamente associa a abertura de Malhação. A música da malhação. Basicamente é isso mesmo. Exato. Hoje em dia, o que você considera os principais desafios de atuar como um diretor, seja de TV ou de cinema, aqui no Brasil? Eu acho que o principal desafio é o seguinte, eu acho que a gente ainda está caminhando para ter uma escola de interpretação muito boa, porque a gente ainda não está em nível igual aos europeus, os americanos. Uhum. A gente segue no caminho. Eu vejo a cada dia aperfeiçoar esse entendimento do que é interpretação. Inclusive, eu faço workshops para atores, exatamente para mostrar a escola da qual eu acredito que é a escola da apresentação, que eu Uhum. acredito como a melhor escola de interpretação que existe no mundo, e uso esses exemplos, né? E porque a gente, eu vejo, por exemplo, quando eu fiz um filme média-metragem nos Estados Unidos, os atores que fizeram fila para fazer meu filme, que eram, assim, porque em Nova York, né, que é ser ator, mesmo igual em Los Angeles, eles, eles estão extremamente preparados. No Brasil, a Uhum. gente acha que ser bonito ou saber chorar é ser ator, não é. Uhum. Tem que ter uma preparação, tem que ter um entendimento do que você precisa ter para poder ser ser o personagem. Então, acho que essa escola que a cada dia no Brasil se aperfeiçoa, é, é o que vai fazer com que a gente surjam grandes atores brasileiros se espontando no mundo. Porque hoje, apesar de ter Rodrigo Santoro e outros tantos que se destacaram, mas é muito pouca gente comparado com o que tem na Europa, nos Estados Unidos. Tipo, e você até citou que muitos atores pensam que é só saber conseguir chorar na câmera e esse tipo de coisa. E muitas vezes fazendo isso parece que é aquela interpretação forçada, né? Exatamente. Não, porque é, o- quando você faz o personagem, né? No caso, voltamos aqui para os Mamonas, né? É, eu consegui fazer com que os atores ali fizessem de um jeito que a plateia às vezes esquece que eles são atores. Esse é o Sim. objetivo da interpretação, é fazer com que a plateia esqueça que aquilo não é realidade, é uma ficção, mas ao mesmo tempo vá para o campo da imaginação e acredite que eles estão de novo vivos ali, entendeu? Eu vi também nas audiências que a gente fez em vários lugares. Eu, por exemplo, agora estou no Ceará, estou aqui descansando um pouco. Uhum. Várias pré-estreias que eu fui, as pessoas levantavam, cantavam, achando que estavam no show do Mamonas. Então, isso para mim é mais do que é, qualquer tipo de retorno econômico. Para mim, as pessoas cantarem, chorarem, isso para mim, assim, meu trabalho foi bem feito. Na minha sessão que eu fui no último sábado,
A galera, no final do filme, no final da sessão, eles aplaudiram. Todo mundo aplaudiu. Ah, que legal, Como se estivesse mesmo no show, né? Terminar de ver um show, aí todo mundo aplaude. Eles que fizeram legal, isso na sala de legal. cinema. E aconteceu isso lá na CCXP. 4.500 pessoas aplaudiram, foi muito bom, muito legal. Bem bacana. E quais foram? A gente falou de desafios, mas todo desafio ele vem junto com o aprendizado, né? E eu sei que aprendizados são muitos. Mas tem alguns principais que você pode destacar aí que você teve ao longo da vida com a sua carreira? Cara, aprendizados vários, mas eu acho que o mais importante para quem quer seguir nessa carreira é assim, se dedicar muito ao trabalho, né? Estudar bastante, né? E a dedicação, eu digo, no fato de você entrar e ver todos. Quando você vai contar uma história, por exemplo, como eu contei dos Mamonas, entender quem eram eles, como era em casa, entender, estudar qual o tipo de mecanismo que eles se tornaram, quem eles foram, ou seja, entrar de um jeito e virar um expert nos Mamonas para poder contar a história deles. Então, nesse Uhum. sentido, todos os trabalhos que eu fiz foi assim, por exemplo, quando eu entrei em Malhação a primeira vez, quando eu fui chamado para fazer Malhação, e a Malhação não estava bem no Ibope, eu cheguei lá e falei, nossa, caramba, me deram uma coisa para eu, enfim, difícil para fazer. Aí eu Uhum. levei uma semana, eu estava preocupado com o que ia fazer, e levei uma semana, e na semana seguinte eu levantei na segunda-feira e falei assim, vou fazer como se fosse a novela das 8. Ou seja, me dediquei ao máximo para fazer o melhor possível. Eu cuidava de cada figurante, de cada ator. Eu cuidava um por um, eu cuidava do figurino, do cabelo, da música, ou seja, fazia um trabalho minucioso. E esse é o exemplo que eu quero dar para as pessoas que quiserem trabalhar nessa profissão. A dedicação absoluta, sabe? Não tem horário. Eu eu quando faço um produto, eu chego 9 da manhã, chego 2 horas da manhã em casa, porque Que da hora. eu trabalho exaustivamente para dar o melhor, porque eu sempre chego em casa e falo assim, eu posso não ter feito a melhor cena que eu gostaria de fazer, mas eu fiz o melhor, eu fiz tudo que podia para fazer a melhor cena do mundo. Uma última pergunta que eu tenho pra ti, agora em relação também ao filme dos Mamonas, é que a gente teve um personagem muito interessante lá, que é um personagem real na vida deles, que é o cara da gravadora, o cara que foi o empresário deles, o cara que gravou pra eles, O né? Rick E Bonadio. isso, o grande Rick Bonadio, que tá muito bem representado no filme. Teve algum contato com ele pra saber como foi aquela época, quais foram as conversas? Ou ele não participou muito nisso aí? Não, teve um estudo, claro, teve uma pesquisa para fazer o filme, né? Porque a gente pode inventar uma história do nada. Teve uma Sim. pesquisa, mas assim, ao mesmo tempo, o que tem muitas coisas que são parecidas, muitas coisas foram criadas, porque Uhum. é um projeto dramatúrgico, né? Que, Sim, que, que além de contar uma história, tem que também ter. Então, sim. muita coisa ali é baseado na realidade, não necessariamente aconteceu da maneira como é descrita, mas a gente fez uma pesquisa sim para buscar contar um pouco da história de como foi. Esse contato foi direto com ele? Cara, eu não sei, porque é o tipo de etapa que eu não participo, né? Porque Ah, tá. quando o roteirista ele vai contar a história, ele contata várias pessoas que são pesquisadores, né? Que fazem esse levantamento e entregam o material para ele poder fazer o roteiro. E eu não Ah, participei. entendi. O que eu sei é que o Jorge, que é a pessoa que é aí de Guarulhos, que é o CEO da marca, que ele é primo do Jim, inclusive, ele auxiliou muito nesse contato com a família para poder pegar as informações, para poder contar a história, assim, tanto da família quanto do Rico.
Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Eu quero primeiramente agradecer aqui por você ter aceitado em bater esse papo aqui comigo. Eu espero que para ti tenha sido uma experiência tão boa como foi para mim. Legal. E eu vou deixar agora o microfone aberto para você fazer a sua divulgação, onde a galera pode te encontrar nas redes sociais, onde a galera pode também acessar seu trabalho. O microfone é seu, muito obrigado, viu? Bom, eu que agradeço. Eu quero primeiramente convidar todo mundo que não pôde assistir ainda no filme dos Mamonas lá. É uma experiência única, vocês vão se sentir dentro de um show dos Mamonas, porque esse filme tem uma tecnologia nova no Brasil, que chama Dolby Atmos, que vai fazer com que você se sinta dentro do show verdadeiramente. É um filme que é para pessoas que conheceram, né, aquelas pessoas que estão com saudade da infância. Vocês vão viajar no tempo e se sentir, lembrar onde estavam, com quem estavam nessa época, e a geração que não conheceu, conhecer essa banda que fez diferença no Brasil. O nosso distribuidor, que é a Imagem Filmes, disse que eles eram o Ayrton Senna da música, e eu também acho essa frase muito legal. E quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, é só ver lá Spinello, @Espinho Spinello no Instagram, e é isso. Eu agradeço a oportunidade, e para quem está ouvindo, um abraço. Vocês que nos escutaram até aqui, por favor, clique no botão de seguir aí no Spotify. Vamos ajudar a gente a continuar crescendo. E também estamos no YouTube. Se inscreva no canal, deixem sua curtida. E eu aguardo muito ver vocês novamente na próxima edição do Spidercast. Até lá! Você escutou Spidercast, o podcast de cultura geek.